Apertou? Tudo bem, pessoal. Vamos continuar as nossas exposições de aulas, certo? Ainda a gente vai falar de alimentação, porque eu sempre falo, você fica doente por dois motivos. Ou é comida, ou é a cabeça. Depois nós vamos falar sobre as emoções, que é a cabeça. Mas por enquanto a gente vai aproveitar ainda para falar um pouco mais sobre a alimentação, tá bom? Lembrar que eu sempre coloco isso no Instagram, @JorgeJodimurata, você acha tudo que eu estou falando aí, tá? Nós estamos na aula número 78, então você vê que não é pouco. Se a gente gravar uma aula a cada 10 dias, isso já faz mais de 2 anos que eu já venho gravando, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar assim, como prevenir das inflamações. A gente vai falar alguma coisa de fatos curiosos, que nós fazemos isso no dia a dia. Por exemplo, você pega um suco de laranja. Apanhou e parte, vai espremer a laranja, certo? Pega o bagaço, joga fora, certo? E aí, o suco, ainda nesse suco de laranja, muita gente coloca açúcar também. Outros colocam adoçante, que é pior ainda, né? Então, assim, o que a gente fala por causa dos probióticos. Nós temos probiótico. O sistema digestivo, só para alimentar um pouco a ideia, é o seguinte: nós temos mais bactérias do que número de células no corpo. E olha que nós temos perto de 36 trilhões de células, então nós temos mais de 36 trilhões de bactérias dentro de você acompanhando também, principalmente no sistema digestivo, tá? E esses probióticos que a gente come, eles destroem as bactérias que podem causar infecções para a gente. Então daí a importância da gente fazer algum comentário sobre os probióticos. Ele vem geralmente dos vegetais de maneira geral, né? De maneira geral, as fibras são pré-bióticos que vão ajudar o probiótico, tá? Os probióticos se alimentam de fibras, as fibras facilitam o trânsito intestinal, e o bagaço da laranja, por exemplo, é um tipo de fibra também, que é rico em celulose. A celulose, por exemplo, não serve para o homem, mas ele serve para alimentar os probióticos. Então, o probiótico se alimenta. Então, jogar o bagaço da laranja não é o melhor de tudo. Tem que comer o bagaço? Tem que comer o bagaço também, tá? Isso para a gente entender como é que a gente faz no dia a dia. Existe então a fermentação da celulose. Por exemplo, o bagaço da laranja tem bastante celulose. A celulose é fermentada pelas bactérias do cólon, produz ácido graxo de cadeia curta, como o tal de butirato ou ácido butírico. São importantes na saúde do cólon e também do seu problema, do seu sistema imunológico. Daí ele falar que seu intestino é o mesmo que o cérebro, quer dizer, tem uma relevância grande porque ele aumenta a imunidade. E a imunidade depende também do seu intestino, e o seu intestino depende muito daquilo que você come. Tá? Então, assim, as fibras são fermentadas no intestino grosso para a microbiota intestinal. O probiótico faz parte dessa microbiota intestinal, tá bom? E aí nós temos ácido graxo de cadeia curta, que a gente fala. Por exemplo, tem o acetato, que é o ácido acético. A gente encontra muito isso no vinagre. Então, quando você faz uma salada, jogar um pouquinho de vinagre sempre vai ajudar a sua microbiota, tá bom? Ou tem o propionato também, que ele é de 2, aqui o acetato tem 2 carbonos, né? Aqui tem 2A4, tá? Você encontra principalmente no alho, na cebola. Então, são coisas que a gente insiste que você deve colocar na sua alimentação. E o butirato é esse da celulose, são as fibras que a gente come. Tá? Então, tudo isso são chamados de ácidos graxos de cadeia curta. Tá bom? Lembrar outra coisa que eu sempre faço comentário assim, arroz integral. Ah, integral é bom, arroz integral é bom. Qual que é isso? Se eu pegar um arroz integral e plantar, jogar na terra, ele nasce um pé de arroz. Se eu pegar o arroz que já foi beneficiado, que tirou a casca, você pode plantar no chão que não nasce nada. Então quer dizer que toda
Todos os nutrientes que o arroz precisa para nascer, ele está na casca. E esses mesmos nutrientes vai ajudar você a multiplicar, por exemplo, o seu próprio DNA. Tá? Então, assim, na casca temos todo nutriente para nascer, assim como as plantas precisam de nutrientes. Tá? Todos os dias nascem células novas, isso é outra coisa, né? A gente fala assim, como é que é a célula? A célula do seu intestino se renova sempre. Da sua pele, muito mais fácil ainda, que a gente vê quando você vai na praia, queima, ele descasca, né? Na verdade, essa mudança de pele acontece todo dia, só que não é perceptível. Tá? Às vezes você passa e sai o cascão, aquele cascão sai muita pele também. Tá? Mas nasce célula o tempo todo, no corpo inteiro. Tá? Você quebra um osso, nasce outro osso. Então tudo que você faz, seu corpo vai renovando tudo. Tá? Quando precisar se quebrar, por exemplo, ele renova com mais rapidez. Outro exemplo, por exemplo, que a gente fala da comida que a gente tem é a melancia, por exemplo. A parte pouco aproveitada, que é a parte da branca, da casca, que não é tão doce, não é tão gostosa, mas ela é muito rica em citrulina, que é um aminoácido, sabe? Que ele vai transformar em arginina, a arginina transforma em ácido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, então ele ajuda muito para as pessoas controlar a sua pressão. Quem tem pressão alta, ajuda, mas não é só comer a melancia, a parte vermelha. Come também um pouco da parte branca. Pode não ser gostoso, mas é a parte que tem mais nutriente que você precisa. Isso eu estou dando exemplo, assim, tem várias coisas que a gente faz no dia a dia e despreza a parte boa. Né? Então você pega a própria farinha de trigo, você tira a casca, joga a casca e aproveita a parte que tem muito carboidrato. E essa parte do carboidrato é gostoso, é saboroso, mas a parte que talvez nutrisse você melhor está na casca também. Tá? Então, assim, e para que serve a casca? Aquilo que eu falei, você precisa de células multiplicando. E tudo que você precisa é de nutrientes, bons nutrientes. E na parte da casca também não tem nutriente. Tá? Então, assim, para a gente pensar bem, como é que a gente prepara todos os nossos alimentos, né? Tá? A gente pega a casca, não é suja, tá? Joga fora. Não está tão errado, mas às vezes você pode lavar bem, esfregar e tira a parte mais com a faca passando por cima, mas pega um pedaço da casca também que ajuda, viu? Tá bom? Então, esse era o assunto que eu queria falar hoje. Daqui uma semana, 10 dias, até lá eu vou pensar em alguma coisa a mais que eu tenho que falar sobre a alimentação. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Boa noite para vocês, até a próxima.